Unidade temática, introdução à geometria, objetos do conhecimento, ponto, reta e plano, objetivos de aprendizagem, aplicar conceitos de retas, segmentos de retas e semi-retas e identificar e classificar as retas. Ei galera, estamos aqui com mais uma aula de matemática. Nossa aula de hoje é sobre a introdução ao estudo da geometria. Nós vamos falar um pouquinho sobre ponto, reta e plano, tá bem? Então, para a gente começar a falar de geometria, vamos ver o que é a geometria? A geometria é uma das três grandes áreas da matemática, ao lado da aritmética e álgebra. A palavra geometria tem origem grega e sua tradução literal é medir a terra. Essa informação nos dá pistas de como nasceu o motivo pelo qual ela se desenvolveu durante os séculos. A geometria é o estudo das formas dos objetos presentes na natureza, nas posições ocupadas por esses objetos, das relações e das propriedades relativas a essas formas. A geometria é construída sobre ideias de entes primitivos, como é o caso do ponto, da reta e do plano, por exemplo. Vimos que a geometria é uma área muito importante dentro da matemática, assim como a álgebra e a aritmética, e a geometria tem as suas origens nas medições, vamos dizer assim, que o homem foi tendo necessidade de fazer ao longo da história da humanidade, É a partir daí que surgiu a geometria, para medir, para determinar os espaços que são ocupados, entre outras coisas. Nós vimos também que a geometria ela é baseada sobre três ideias intuitivas, que é o ponto, a reta e o plano, tá? Então vamos ver o que é isso? Ponto, reta e plano. Essas noções são aceitas sem definição, pois são conceitos primitivos. Entretanto, podemos estabelecer a ideia intuitiva desses entes para conhecimento. Observe. O ponto não tem dimensões, tamanho, e é normalmente indicado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Exemplo, a marca da ponta de um lápis, uma marca no quadro, a localização de uma cidade no mapa, tudo isso nos dá a ideia de ponto em geometria. Uma reta é uma linha sem comprimento e sem largura que não tem começo e nem fim e, portanto, não pode ser medida. Uma reta é reunião de infinitos pontos. As retas são indicadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Exemplo, um fio esticado por duas pessoas, a linha divisória de um campo de futebol sugerem a ideia de reta em geometria. Um plano é um conjunto infinito e ilimitado de retas. O plano é o ente no qual as figuras construídas contam com a possibilidade de ter largura e comprimento. Usualmente, os planos são indicados por letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama, etc. Exemplo, qualquer superfície como a parede de uma sala, a tela de um smartphone, o piso de um campo de futebol sugerem a ideia de plano em geometria. Enfileiramento de retas que formam um plano. Então, pessoal, nós vimos ali as ideias intuitivas de ponto, de reta e de plano. Uma ideia intuitiva, pessoal, é uma ideia que não tem definição. Igual a gente olha lá no dicionário, definição de algum nome, de alguma coisa, uma ideia intuitiva ela não tem essa definição. Então, ponto, reta e plano não tem definições. A gente tem situações que nos remetem a pensar que aquilo parece um ponto, que parece uma reta, que parece um plano, certo? O ponto, pessoal, ele não tem dimensão, a gente não consegue medir comprimento, largura, ter dimensão é isso, viu? A gente não consegue medir um ponto, ele não tem um comprimento e uma largura. O ponto, o que nos faz lembrar um ponto? Por exemplo, isso que eu acabei de fazer, se a gente estiver olhando num mapa uma cidadezinha lá, aquilo vai ser um ponto, Então, várias situações nos fazem lembrar do que é um ponto. Um ponto ele é sempre representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ponto A, certo? Então, para representar pontos, nós sempre vamos usar letras maiúsculas do nosso alfabeto, ok? A reta, assim como o ponto, também não possui dimensões, ela não possui comprimento e nem largura. E uma reta é sempre infinita, quer dizer, uma reta não tem nem início e nem fim. Por isso que a gente faz as setinhas assim, certo?
para indicar que ela não começou aqui, né? Que ela é infinita tanto para cá quanto para cá. Então, uma reta, assim como um ponto, não tem dimensões, ela é uma linha que a gente não consegue medir nem comprimento, nem largura. Não tem início nem fim. A gente pode entender uma reta como sendo uma reunião de infinitos pontos, quer dizer, se eu juntar vários pontos um do ladinho do outro, ó, infinitamente, a gente vai ter uma reta, certo? Como o ponto é representado por uma letra maiúscula do alfabeto, a reta é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto, certo? Sempre que a gente for representar uma reta, nós vamos representar por uma letra minúscula do nosso alfabeto, ok? E assim como eu falei do ponto, a reta também, a gente, como ela não tem uma definição, a gente usa ideias do que nos fazem lembrar uma reta. Por exemplo, a linha do meio do campo de futebol faz lembrar uma reta. Um fio esticado por duas pessoas nos faz lembrar uma reta. Tá? Então, são todas ideias que nos remetem a pensar numa reta. O plano, pessoal, o plano ele é como se fosse uma reunião infinita de retas, como vocês viram na imagenzinha. Uma reta, outra reta coladinha uma na outra infinitamente e a gente forma um plano, tá? O plano também não tem dimensões, mas no plano as coisas podem ter dimensão. Como assim? Por exemplo, esse quadro aqui que eu estou utilizando para escrever as coisas, ele pode ser considerado um plano. É o plano aonde eu estou escrevendo, né, o que eu estou falando com vocês. Então, um plano, ele é uma representação de, por exemplo, uma tela do celular, um quadro, uma folha de caderno. Tudo isso nos remete à ideia de um plano. Um plano onde a gente pode literalmente trabalhar conceitos de geometria, de aritmética, né, de álgebra, mas falando da geometria é onde eu posso traçar as retas, é onde eu posso traçar figuras geométricas, entre outras coisas. Normalmente quando a gente faz um desenho, a gente representa um plano mais ou menos assim, né, uma situação qualquer. E para indicar um plano, a gente, como a letra maiúscula a gente usa para o ponto, a letra minúscula a gente usa para a reta. Para representar um plano, a gente vai utilizar uma letra do alfabeto grego, né? Alfa, beta, gama e por aí vai. Então, por exemplo, esse aqui é o plano alfa. Então, os planos, lembra? Plano é onde eu vou conseguir traçar pontos, retas, polígonos, figuras, né? Formas geométricas. E o plano é sempre representado por uma letra grega. Bom, galerinha, conhecidos os três entes, né, as três ideias intuitivas que dão um pontapé inicial na geometria, nós vamos falar um pouquinho mais sobre um deles, que é a reta, né, onde a gente tem algumas situações a considerar, ok? Vamos ver aí como que a gente faz a representação de pontos sobre uma reta. Quando assinalamos pontos sobre uma reta, encontramos variações ou pedaços dessa reta, originando a semirreta e ou segmento de reta. No exemplo a seguir, dizemos que os pontos P e Q pertencem à reta R. A semirreta é uma linha que tem origem, mas não tem fim, se inicia em um ponto. No exemplo a seguir, temos uma semirreta iniciada no ponto Q. O segmento de reta é uma linha que tem início e fim, se inicia em um ponto e termina em outro. No exemplo a seguir, temos um segmento de reta iniciado no ponto P e que termina no ponto Q, ou vice-versa. Que sobre uma reta nós podemos traçar pontos, até porque eu falei para vocês que uma reta pode ser considerada como uma reunião de infinitos pontos. Então imagina que nós temos aqui uma reta que eu denominei de reta R, tá? Lembrando, pessoal, pode ser qualquer letra, tá? O R é de reta mesmo. Então imagina que eu tenho essa reta R e que sobre essa reta R eu marque o ponto A e o ponto B. 2 porque eu quis, viu? Então, olha só, o que a gente pode dizer é que a reta R contém os pontos A e B. Os pontos A e B pertencem à reta R, tá? Eles estão sobre a reta R, isso é importante a gente saber. E quando a gente faz essa marcação de pontos sobre a reta, a gente acaba formando algumas derivadas da reta, vamos dizer assim. Então, imagina que eu faço o seguinte,
que eu apague tudo que está antes do ponto B aqui, ó. Apaguei tudo que está antes do B. Então, pela definição que eu falei para vocês, isso aqui não é mais uma reta. Por que não é mais uma reta? Porque agora isso está começando aqui no ponto B. Para cá ela continua sendo infinita, mas ela está tendo início no ponto B, porque eu apaguei o que tinha anteriormente, certo? Quando isso acontece, nós dizemos que isso aqui é uma semi-reta. É como se fosse metade de uma reta, não é metade não, tá? É uma parte de uma reta que tem início, ela começa num ponto, mas ela não tem final, ok? Poderia ter sido no A aqui também, né? Eu tinha marcado o ponto A aqui, ó. E se eu tivesse apagado para o outro lado, ficado só com essa partezinha para cá, isso aqui também é uma semi-reta. Ela tem início no A e ela não tem fim, ok? Lembra, a reta não tem nem início e nem fim. A semi-reta, ela se inicia em um ponto, mas ela não tem fim, ok? Outra coisa que a gente poderia observar também é entre os pontos A e B. Vou desenhar aqui embaixo, ó, o ponto A e o ponto B. Se ao invés de apagar antes ou depois deles, eu tivesse apagado o final das retas, tivesse segurado isso aqui, ó. Lembra que era uma reta inteira, que eu tinha os pontos A e B, certo? Se eu apaguei antes do ponto A e depois do ponto B, isso aqui também não é mais uma reta. Por que não é mais uma reta? Porque ele está começando no ponto A e está terminando no ponto B, ou vice-versa, ok? Então, ele tem início e tem fim. Se ele tem início e tem fim, ele não é nem uma reta e ele também não é uma semi-reta, porque uma semi-reta só tem início, certo? Esse aqui, como ele tem início e tem fim, a gente diz que ele é um segmento de reta. Segmento, é como se fosse um pedaço, tirei um pedaço de uma reta, certo? Igual, por exemplo, se a gente vai olhar numa porta, a medida de uma porta aqui de cima até baixo é como se fosse um segmento de uma reta. Okay? Uma reta pode assumir 3 posições: horizontal, vertical e inclinada. Acabamos de ver aí que uma reta ela pode se apresentar em 3 posições diferentes. Ela pode estar na posição horizontal, lembra sempre da linha do horizonte. Na posição vertical, que é a posição em pé, e na posição inclinada, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda, isso aí independe. Então, são as 3 posições que uma reta pode ter, como a gente acabou de ver. Agora, se eu tiver mais de uma reta, se eu tiver 2 retas, a posição entre elas também faz com que elas recebam nomes específicos. Vamos ver? 2 retas no mesmo plano podem receber denominações específicas de acordo com a posição entre elas. Assim, podemos ter retas paralelas, retas coincidentes e retas concorrentes. Estas podem ser oblíquas ou perpendiculares. Então, galerinha, 2 retas que estão no mesmo plano, elas, de acordo com a sua posição, elas podem receber o nome de paralelas, coincidentes ou concorrentes. Se elas são concorrentes, elas podem ser concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares. Vamos ver cada um desses casos e as suas especificidades. Dá uma olhadinha aí no primeiro caso que a gente vai ver. Quando 2 retas no mesmo plano não se cruzam, elas mantêm sempre a mesma distância entre si, portanto, não possuem ponto em comum e são denominadas retas paralelas. Observe. 2 retas vão ser paralelas se elas estiverem no mesmo plano e elas nunca se cruzarem, elas não encostarem uma na outra. E para que isso aconteça, a distância entre elas tem que ser sempre a mesma. Lembra que eu falei que as retas são infinitas, certo? Então, essa reta eu posso prolongar ela infinitamente. Eu desenhei uma parte para representá-la aqui, certo? As duas, né? Então, se a distância entre elas não for a mesma, vai chegar uma hora que, prolongando, elas vão se cruzar, certo?
Esse tipo de reta não são perpendiculares. Duas retas só são perpendiculares se elas nunca se cruzarem, independente do quanto eu prolongar essas retas. E para que isso aconteça, a distância entre elas tem que ser sempre a mesma, ok? Desenhei elas inclinadas, mas podia ser na posição horizontal ou vertical também, tá? Outro tipo são as retas coincidentes. Dá uma olhada aí. Duas retas são coincidentes se elas pertencem ao mesmo plano e possuem todos os pontos em comum. Observe. Duas retas serão coincidentes se elas coincidirem no mesmo lugar do plano, quer dizer, se elas passarem no mesmo lugar do plano. Então, por exemplo, eu tenho aqui a reta R e a reta S que estão passando exatamente no mesmo lugar. Até coloquei na imagem para vocês um exemplo de paralelo e de coincidentes para vocês verem a diferença. As coincidentes, pessoal, elas têm sempre a mesma distância entre elas também, que é 0, porque elas passam exatamente no mesmo lugar. Então, como para as paralelas elas não podem se cruzar, por isso que as coincidentes não são paralelas, porque as coincidentes elas exatamente se cruzam, na verdade não se cruzam, né? Se encostam uma sobre a outra, tá? Então, coincidentes são retas que passam exatamente no mesmo lugar do plano, uma sobre a outra, certo? Agora nós vamos ver o que são as retas concorrentes. Duas retas são ditas concorrentes se possuem um ponto em comum, quer dizer, se cruzam. Entretanto, retas concorrentes podem ser classificadas como oblíquas ou perpendiculares. Duas retas serão ditas perpendiculares se o seu ponto de encontro formar 4 ângulos retos, de 90 graus. Observe. Quando o ponto de encontro entre duas retas concorrentes não formar ângulos de 90 graus, dizemos que elas são retas oblíquas. Observe a diferença. E para a gente finalizar esse estudo das retas, nós temos as retas concorrentes. Bom, duas retas elas vão ser concorrentes se elas tiverem algum ponto em comum, certo? Se elas se encontrarem. Por exemplo, aqui vamos dizer que essa aqui é a reta R e reta S. Elas estão se encontrando nesse ponto, então elas têm um ponto em comum. Aqui vamos dizer reta U, reta V. Elas estão se encontrando nesse ponto. Todas as vezes que duas retas, né, ou mais, se encontrarem, a gente diz que elas são concorrentes, ok? Agora, dependendo de como acontece esse encontro, elas têm ainda uma denominação específica. Elas podem ser concorrentes perpendiculares ou oblíquas, certo? Qual é a diferença entre elas? Duas retas concorrentes vão ser perpendiculares se entre elas formarem ângulos de 90 graus. O que são ângulos de 90 graus? São ângulos retos. Imagina, por exemplo, a ligação da parede com o chão, da parede com o teto. Fica bem retinho, certo? Lembra que eu falei das posições das retas? Que elas podem estar na posição horizontal, vertical e inclinada? Então, para que elas sejam perpendiculares, eu tenho que ter uma na posição vertical e uma na posição horizontal, porque aí elas se cruzam retinho, formando ângulos de 90 graus. Sempre que isso acontecer, a gente vai dizer que elas são retas concorrentes perpendiculares, ok? E se elas não formarem ângulos de 90 graus, formarem qualquer outro ângulo, a gente vai dizer que elas são concorrentes oblíquas, certo? Então, cruzou uma vertical com uma horizontal, ficou retinho. Quando eu falo retinho, pessoal, lembra do lado da janela, do lado da porta, que é bem, lembra uma partezinha de um quadrado mesmo? Então, isso é que é um ângulo de 90 graus, ok? Então, uma na vertical, uma na horizontal vão formar retas perpendiculares. Agora, se elas não formarem ângulo de 90 graus, elas vão ser chamadas de concorrentes oblíquas, certo? Nossa parte de estudo dessa introdução de geometria é isso, tá? Eu espero poder ter ajudado vocês. Beijos e até a próxima aula.